Aleluia. Maravilhoso nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Podeis assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma noite de milagres. Amém, irmãos? Tivemos aqui, há 2 horas atrás, nem isso, a manifestação visível do poder de Deus, onde o Senhor curou várias pessoas aqui, irmãos. E eu posso citar uma irmã que tinha problema no estômago, o Senhor descontaminou-a, ela começou a liberar várias secreções, desculpa a expressão, e um outro irmão que tinha problemas na coluna, ele começou a se mover todo. Uma outra irmã que tinha pinos na perna do lado direito, o Senhor fez um movimento impressionante, irmãos, e o poder para curar está aqui nessa noite, amém? Não porque estamos aqui, mas porque o nome de Jesus está sendo proclamado. Se falarmos sobre salvação, você e eu, haverá salvação. Se falarmos sobre finanças restituídas, finanças bíblicas serão ativadas. Se falarmos sobre batismo com o Espírito Santo, haverá batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre cura divina. Diga, cura divina. Eu dou graças a Deus porque essa igreja ama o ministério de cura, amém, irmãos? Há lugares que, se você falar em cura divina, as pessoas, ai, o que é isso? Cura divina, sim. Aleluia. Milagres e prodígios, e sinais e maravilhas, aleluia. Eu trouxe o vídeo, como sempre, depois os irmãos acessem nas redes sociais, irmãos, o inimigo não está brincando com redes sociais. Eu, por muitos anos, relutava em divulgar redes sociais. Vou pensar que quer se aparecer. Irmãos, deixa eu dizer algo. O inimigo não está brincando. Enquanto nós estamos aqui, hoje talvez não, devido ao feriado, mas tem youtubers, profissionais de gravação, produzindo vídeos de alta qualidade, equipamentos, milhões em equipamentos, irmãos. Olha só. Produzindo conteúdo que vai influenciar negativamente as crianças, que vai influenciar as famílias, blasfêmias. Você não está entendendo. Existem pessoas que estão produzindo vídeos com blasfêmias contra o Espírito Santo, contra o nome de Jesus, irmãos. É uma coisa horrorosa. Eu não tenho nem coragem de fazer nenhuma apologia aqui. E muitas vezes, nós como igreja ainda estamos o que vai pensar? Nós temos que ter os melhores equipamentos, as melhores câmeras. Como o jovem falou aqui, né? A excelência, né? Eu gostei a excelência, né? Deus de excelência. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, tem que ser com excelência. Eu tenho falado isso. Os irmãos que trabalham com computação, o relatório, o Excel, a vírgula tem que ser a mais perfeita. Quando você vai digitar para o teu chefe no WhatsApp, o acento, a primeira letra, a pontuação, a melhor. Nada de negócio de kkkkkk. Irmãos, acabe com isso. Não, mas não é verdade? Tudo kkkk. O que é isso? Kkkk. Claro, tem pessoas que nós temos liberdade, né, de falar kkk. Mas precisamos ter uma postura de excelência. O parafuso que você aperta tem que ser excelência. Se não posso fazer o melhor, meu pai falava essa frase nas pregações dele, por que fazer, né? Temos que fazer o melhor para Jesus. Eu tenho editado os vídeos e é um trabalho doido, irmãos. Às vezes para fazer 3 videozinhos vai a manhã inteira. Mas quando eu detecto alguma coisa que não bate, para tudo, vamos fazer de novo. Temos que fazer com excelência para o Senhor. Então depois os irmãos acessem lá. As pessoas têm vergonha da cura divina, não é o caso aqui dos irmãos, graças a Deus. Mas ainda sobre esse assunto de tecnologia, né? Bolo vulcão, lasanha, todo mundo divulga tudo. Quando vai colocar os vídeos de milagre, ninguém fala nada. Isso é um termômetro, irmãos. Ninguém está aqui atrás de mídia. Não é fácil para mim ficar... Você acha que eu quero aparecer em vídeo?
cabelo falhando aqui. Ninguém está atrás disso. Mas, como o apóstolo Paulo, tudo nos expomos por amor a Cristo. Colocamos nossa cara no fogo. E eu tenho percebido isso como um termômetro. Os vídeos do pastor Bonk, da África, que ganhou mais de 86 milhões de almas para Cristo, o ministério do pastor Reinhard Bonk. Ninguém fala nada. TB Joshua, da Nigéria, grandes milagres e sinais. Ninguém fala nada. Quando bota um bolo vulcão, quantos já viram um bolo vulcão? Você corta ele, sai aquela cauda, né? Todo mundo fala, que valores são esses? Que cura divina, será que não diz nada para as pessoas? Quando coloca os dois caminhos, entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são as que a encontram, e estreita é a porta, e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram. Ninguém fala nada. E você coloca os dois caminhos, o abismo eterno e a cruz de Cristo, e a nova Jerusalém. Ninguém fala nada. Agora bota a foto de lasanha. Fala, Deus, que valores são esses? Isso é um termômetro. Pense nisso, irmãos. Pense sobre isso. Coloca humorismo, piadas, pessoas brincando com línguas, falando em línguas, brincando. Eu falo, Deus, que valores são esses? Então vamos avançar nas coisas do reino de Deus, irmãos. Estava vindo para cá com o pastor Cássio. Eu moro no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, apesar de não ter o sotaque de lá, mas eu sou de lá. E as cidades pecadoras, irmãos. O pecado está subindo as narinas do Pai, irmão contra irmão, filho contra pai. Mas eu estava vindo aqui para ver os jovens, centenas, milhares de jovens, indo para o caminho do pecado, o caminho do sexo, o caminho da bebida, o caminho das drogas. Eu falei, Deus, que tragédia. Pessoas passando seminuas, um homem com uma fralda geriátrica, como uma fantasia, que leva uma pessoa, que degradação, irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou sobre as pessoas que, tendo conhecimento de Deus, eles conhecem a Deus, não pense você que não conhece, tendo conhecimento de Deus, não deram glórias a Deus, mais ou menos isso, eu estou transliterando. Antes adoraram imagens de aves, quadrúpedes e répteis, vai só baixando. E as pessoas nessa hora estão entregando suas almas para o inimigo. E lamentavelmente, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. O salário do pecado é a morte. A paga do pecado, em espanhol, a paga do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você que entrou nessa noite aqui, você é um privilegiado. Você tem um privilégio, aleluia, de conhecermos mais do poder de Deus e da sua palavra. Amém? Então abra o seu coração nessa noite. E vamos estar também, nesses dias, pedindo a Deus que tenha misericórdia dessas vidas, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se lhe resplandeça a luz de Cristo, e há pessoas que Deus está se revelando a eles também. Amém? Vamos orar por essas pessoas? Amém. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa nação, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, dessa cidade, meu Pai, de Paulista, de Olinda, meu Deus. Tantos jovens ali, Senhor, indo para o caminho da perdição eterna, Senhor, de uma eternidade sem Ti, meu Pai. Agora, Senhor, estende, Senhor Deus, a Tua mão
de misericórdia, Senhor Deus, sobre essas cidades, sobre o Brasil. Senhor, se revela, meu Pai, aquelas pessoas ali. Tem misericórdia, Senhor Deus. Dá oportunidades, ó Deus. Desfaz, ó Deus, os planos do diabo, Senhor Deus. Desfaz as obras do maligno, Senhor Deus. Senhor, agora dá força, Pai, àqueles pais, ó Deus, que estão nessa hora preocupados, meu Deus, com os filhos. Senhor, levanta pessoas para estar intercedendo, Senhor Deus. Desbarata, Senhor Deus, as obras de Satanás, Senhor. Todo espírito, Senhor Deus, de homicídio, Senhor Deus, todo espírito do inferno, de prostituição, no nome de Jesus, seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, tem misericórdia, Deus da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia dessas almas, meu Deus. Liberta, Senhor Deus, essas vidas. Tira toda degradação, ó Deus, moral, Senhor Deus, da vida dessas pessoas. E traz eles, ó Deus, para o teu aprisco, Senhor. Incomoda, ó Deus, aqueles que estão desviados, ó Deus, que estão indo agora, dando passos, ó Deus, em direção a essas cidades. Incomoda o teu espírito, Senhor, e traz eles para a tua casa, Senhor Deus. Tem misericórdia, dá livramento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu trouxe o vídeo, que pediu o irmão para colocar, uma das nossas viagens agora ao Japão, foi em dia 6 de agosto, irmãos, uma oportunidade de Deus para ministrarmos. Foram 33 reuniões, 26 dias, expondo nas Escrituras que Jesus é o Cristo, e que Ele faz milagres, Ele opera milagres, amém? Interessante que as pessoas começaram a chamar os patrões japoneses, pessoas que nunca foram à igreja, microempresários japoneses, né? Os irmãos levavam na igreja. E no dia que eu vim embora, a igreja que nos hospedou em Kakegawa, uma pequena igreja, uma irmã japonesa do bairro levou a outra para a igreja, porque ela ouviu falar do que estava acontecendo lá, ela queria receber, participar. Olha só como Deus faz, irmãos. Nós tínhamos vindo embora, mas o Espírito Santo não, ele estava lá. E o pastor fez o apelo naquela noite, o convite a quem quer confessar a Cristo, e aceitaram a Jesus, entregaram a vida a Cristo. Então, é uma estratégia de Deus. Muitos irmãos convidaram amigos que trabalhavam nas fábricas, pessoas deslocavam 500 quilômetros para irem nas reuniões, irmãos, e provamos um avivamento, e já tem 22 reuniões marcadas lá, agora para abril e maio. Eu estarei indo, minha esposa vai 3 semanas depois. Então esteja orando. Não temos mérito nenhum nisso, nem a passagem. Eu gosto de deixar claro, foram irmãos que aportaram, não temos mérito algum, mas Deus está clamando, as pedras estão clamando a urgência de Deus. Amém? Então pode colocar o vídeo, por favor, irmão. Então, você precisa entender que esta unção, ela está disponível aqui nessa noite, para curar os doentes, amém, irmãos? Senão você não vai entender. O poder estava presente para que ele curasse, é isso que quer dizer a tradução. O poder de Deus estava presente para que ele curasse, e haviam enfermos para serem curados. Então as duas coisas se encaixaram ali. A palavra fala sobre o homem natural, né? Existem 3 classes de homens, os irmãos sabem, existem mestres aqui. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Mas eu quero me ater a isso aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa palavra literalmente traduzida, natural, significa psíquico. Psíquico, de psique, da mente. É o homem que ele é controlado pelas emoções, pela razão, pelo que ele vê. Eu lembro de um grande apresentador, do qual eu o considero muito, mas ele tinha um programa que ele falava assim: eu só acredito, aí o auditório, vendo. É mais ou menos isso, a pessoa que é guiada pelas emoções, pelo que vê.
pelo que toca. O homem natural, ele não tem a capacidade de discernir as realidades do Espírito Santo. Amém, irmãos? Você conta um testemunho e não, é loucura, não pode. Você conta um negócio, não, tem alguma coisa aí que eu não sei. Igual eu estive numa igreja e o irmão falava para a esposa dele, depois ele se tornou um pastor e muito hilariante a história, mas na hora não foi não, ele falava assim para a esposa dele, não chega perto, eu quero descobrir que pó mágico é esse que ele tem na mão que as pessoas caem no chão. Olha a mentalidade na terrena total, né, irmãos? Natural. Ele não pode entender, ele não tem a capacidade de entender, ele não entende nada. E ele não sabe que nós servimos a um Deus a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Nós vimos hoje a irmã que foi curada do estômago, não tinha acontecido nada ainda, mas o que nós fizemos, irmãos? Em nome de Jesus, e chamando, volte ao normal, no nome de Jesus, e volte ao normal, perseverando, e começou a acontecer, e ela começou a se descontaminada. Uma vez uma senhora me perguntou, mas você vê alguma coisa? Você vê o joelho realmente sendo curado? Eu falei, sim, às vezes vejo, mas às vezes não, às vezes chamamos pela fé. Amém, irmãos? Ele dá essa capacidade para a igreja, e nós chamamos aqui, 1 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Jesus, ele falava sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Os valores que nós estamos falando nessa noite são valores eternos, irmãos. Pense nisso. Estamos falando de obras-primas da cura divina. Estamos falando aqui da manifestação do Espírito Santo. Que privilégio é esse que nós temos de podermos ver a mão do Senhor. E tudo começou nele. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todas são todas, irmão. Não limite o poder de Deus. É bom demais para ser verdade. Não vai me curar. Irmão, acaba com essa história. Saia desse natural. Ele curava todas as enfermidades. Ainda que tenhamos feito mau uso da nossa máquina, né? Digamos assim. Deus é misericordioso para nos perdoar e reparar e fazer o reparo naquilo que precisa ser corrigido no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em todos os níveis. Em todos os níveis. Ele pode tocar nos hormônios, ele pode tocar no aparelho reprodutor feminino, ele pode curar a mente, problemas, esquizofrenia, pessoas que têm alucinações, problemas espirituais, pessoas que sofrem terrivelmente, irmãos. Não coloque Deus numa caixinha. Certa vez Jesus falou que por tradição de homens anulam a eficácia da palavra. Às vezes por tradições humanas anula a eficácia. As pessoas se bloqueiam em tradições. Eu estava descendo o elevador lá do andar que eu moro, e eu estava com os meus livros, depois vai estar lá fora, tá? Aproveitar aqui, os 10 mobilizadores da unção da cura. Eu estava com vários livros indo para a igreja, igual estou aqui. Aí ele, está saindo com livros? A gente está saindo com livros? Sim, sim. Eu falei, depois eu vou te dar um livro desse e uma Bíblia. Meu irmão, para que eu fui falar isso? Ele falou, eu já tenho minha religião. Meu papai e minha mamãe são de uma religião tal, da Itália e não sei o quê. E depois eu pensei, mas se ele tem essa religião, era para ele querer a Bíblia, não é verdade? Pessoas presas por Satanás, irmãos. O inimigo cegou o entendimento para que não veja. E a nossa presença é como farol. O que Jesus falou? Vós sois o sal da terra.
e a luz do mundo, irmãos. Aleluia. Enfermidades e moléstias, e Ele nos deu autoridade, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, é assim que está escrito, todos os demônios, e curar doenças. Aleluia, esse poder está aqui nessa noite, amém, irmãos? Jesus prossegue dizendo, curai os enfermos. Veja, é uma ordem que o Senhor está dando, isso aqui não é a palavra de um pastor, de um sacerdote, é o próprio Jesus que está falando aqui, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. E depois ele fala em Marcos 16, os irmãos conhecem, ide por todo o mundo, e sinais irão seguir aos que crerem. Ele dá ali uma relação de sinais, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, você precisa entender que tudo começou em Jesus, amém? Está claro ali nos versículos? E você precisa entender que a forma que Deus usa é impondo as mãos. Esse é o modelo bíblico. Jesus é o nosso modelo. E já no ministério do Espírito Santo, irmãos, diz ali em 1 Coríntios 12, 9 e 10, aqui está falando dos dons espirituais. Para uma pessoa, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, dá fé. E para outra, dá o poder de curar. Diga, poder de curar. Então ele concede, irmãos, o poder de curar. Nas versões mais tradicionais diz os dons de curar, no plural. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. Veja que tem uma diferença de dons de curar e o dom de milagres. Hoje a carência é tão grande, a urgência, o desespero é tão grande, irmãos, que se for usado num dom, a demanda é tão grande, intensa, que Deus levante pessoas com dons de operação de milagres. Mas existe diferença entre os dons de curar e os dons de milagres. Depois os irmãos pesquisem sobre isso, procurem os vossos pastores e mestres, que eles vão poder falar sobre isso. E a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, em algumas traduções a profecia. E olha o que diz aqui, e existe uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa palavra manifestação quer dizer tornar visível. O Senhor hoje manifestou o poder dele aqui. Quantos viram? Eu vi. Ele tornou visível o que ele fez aqui. Quando Filipe pregava, em Atos, a palavra diz que as pessoas ouviam atentamente e viam os sinais operados. Então dava para ver. Quando as pessoas receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi visível também, a ponto de dizerem que estavam bêbados, beberam vinho demais. E Pedro falou, não, esses homens não estão bêbados, mas é o que foi dito pelo profeta Joel. Então quando você recebeu o poder de Deus, pode ser que se torne visível e você comece talvez a cambalear aqui no salão, profetizando, falando em línguas. Aleluia. E o texto fala sobre uma diversidade de operações. Eu gosto disso aqui, irmãos. Isso aqui, eu saí com uma pá e uma picareta cavando em cima disso aqui. A diversidade de operações. Há operações que nem imaginamos. Talvez ficaram nos livros de história da igreja, dos avivamentos do passado. Existem unções que nem imaginamos, irmãos. Várias unções aí que há anos atrás passaram em alguns lugares, depois parou, não se ouviu mais. E, por exemplo, há uma unção operante online, está online, o status dela online. Pessoas que têm pinos na perna, platina, placas cirúrgicas, desaparecem. Ou se tornam flexíveis, elementos flexíveis. Olha só. Projétil
desaparecer. Isso aconteceu lá em Saquarema. O projétil desapareceu da coluna da irmã. O Senhor alinhar dentes, aconteceu lá em Alvorada. Esse aconteceu, eu vi o testemunho um ano depois, eu contei já aqui, que o Senhor moveu o dente do irmão, girava, a expressão que ele usava, né? Porque o dente tem uma articulação, né? Talvez tenham dentistas aqui maravilhosos que sabem. Mas ele usava um aparelho com fios de aço, essas coisas. Irmãos, faltavam 2 anos para o tratamento e o Senhor alinhou o dente dele. Ele voltou para o dentista. Cara, não precisa, tá uma porcelana. Eu estou reproduzindo o testemunho do irmão. E alinhou completamente o dente. É diversidade de operações, muitas operações, irmãos. Enfermidades minando do corpo, no centro de cura, os vossos pastores falaram, saiu pelos poros, o tumor saiu pelo poro. Olha só, irmãos, que maravilha, que coisa maravilhosa. Aleluia. Então ele fala que há diversidade de operações. E ele já adverte, mas é o mesmo Deus, tá? Não julgue as manifestações. Eu que estou falando aqui. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deixa o Senhor operar, deixa o Espírito Santo trabalhar. Se tem algum mal, está saindo no nome de Jesus. Não crie esquisitices. Igual eu ouvi de um amigo meu. Quando cai virado para não sei o quê, não sei o quê. Quando cai virado para não sei o quê. Eu disse aí, quero saber disso, irmão. Nós só vamos liberar a bomba no nome de Jesus. O maravilhoso nome de Jesus. E sai. Esse é o dunamis. A mesma terminologia da palavra moderna, dinamite. Recebereis poder, dunamis. Você só vai... Não faz isso aqui na rua, não, senão vão pensar que você está armado também. Aleluia. E deixa o Espírito Santo operar. Esse mesmo poder, Jesus citou ele, quando a mulher tocou nas vestes, ele diz, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder, dunamis, a mesma palavra. Aparece depois em Atos 1, mas recebereis poder, dunamis, o mesmo poder, está aqui, o poder para curar, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois, irmãos, os seguidores de Jesus, no livro de Atos, Jesus Cristo já havia ressuscitado, enviou o Espírito Santo, os dons em operação, o apóstolo Paulo, e depois continua em Pedro, em Atos 5, os irmãos conhecem, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor, e como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Paulista, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos. Veja, sempre cita doentes e atormentados de espíritos imundos, há pessoas que sofrem terrivelmente, irmãos. Não está escrito, o inimigo ele não vem muitas vezes, né, com alegorias e símbolos que os irmãos sabem que é caricaturado. Embora eu creio que há pessoas que já tiveram visões abertas, né, nessa área desse mundo espiritual, mas muitas vezes opera na mente da pessoa. Está ali anos e anos, está ali oprimindo, afligindo com uma enfermidade. Eu contei aqui em outra reunião, vou contar novamente, lá no Paraguai. Nós ficamos num pequeno hotel e os irmãos eram donos do hotel, os irmãos em Cristo, cheios do Espírito Santo, e trouxeram um parente deles, irmãos, que sofria terrivelmente do estômago, anos e anos, muitos anos. Mais de 10, 12 endoscopias, todo o exame que você puder imaginar que eles fizeram, não tinha, não aparecia nada. E na oração ali,
ele deu sinais visíveis de uma possessão demoníaca, com todo o requinte de uma possessão demoníaca. Não vou entrar em detalhes, e o Senhor prevaleceu ali, e ele deu o brado de vitória, dizendo: eu estou curado, eu estou livre. Saiu as dores, saiu. E se tornou um irmão atuante na igreja. Esse é o avivamento, amém, irmãos? E todos eram curados. E todos eram curados. E depois, continua em Filipe, né? No avivamento que teve lá em Samaria, e vários outros seguidores de Jesus. E Atos 19 cita o apóstolo Paulo, dizendo que Deus, pelas mãos dele, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja, novamente a conexão ali, fala de enfermidades, pessoas também que sofrem de espíritos malignos, amém? Panos eram levados e tecidos, e pessoas eram curadas. Hoje nós temos a mídia, hoje você pode ser abençoado por um vídeo. Eu contei aqui na outra reunião, lá em Belém do Pará, um casal nos ligou, eu e Márcia, minha esposa, estávamos em São Paulo, pelo WhatsApp. Ela tinha problema na cervical. Quando liberou no nome de Jesus, ela caiu debaixo do poder de Deus pelo WhatsApp. Pum. E o esposo dela falou: ô irmão, está ouvindo? Oi. Ministrei sobre ela. E eu vou estar indo com Márcia agora, domingo que vem, dia 1º de março, proveniente dessa cura. A cura dela repercutiu, e tem uma igreja lá dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Amém? Então, irmãos, a conclusão e a aplicação dessa palavra: tudo começou em Jesus. Tudo começou em Cristo. Ele transferiu a vida dele para nós, para a igreja. E no nome dele, nós poderemos fazer as mesmas obras e coisas ainda maiores. Continuou com os apóstolos, os seguidores de Jesus, no livro de Atos. E hoje está sendo escrito e operacional online, através da minha e da sua vida. Amém? Então, tanto você que quer receber cura nessa noite, como você quer ser usado por Deus, o poder para curar está aqui. E nós vamos clamar o nome de Jesus. Vamos clamar o nome de Jesus nessa noite. Amém? Coloque-se de pé por uns instantes. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela precisão da Tua palavra, Senhor. Que ela é vida, ela porta vida. E, Senhor, nos submetemos ao Teu senhorio. Nos submetemos à Tua mão, Senhor Deus, poderosa. Obrigado pelas curas, pelos testemunhos. Pai, em nome de Jesus.